Glória a Deus. Vamos continuar o estudo, né? Se encontra agora em Romanos, capítulo 9. Que os irmãos venham abrir vossas Bíblias, Romanos, capítulo 9. Amém? Peço que os irmãos acompanhem. Irmãos, talvez daqui para frente a gente vai enfrentar algumas dificuldades. Porque simplesmente a gente vai entrar nos temas mais difíceis e mais debatidos do Novo Testamento e da Bíblia por completo. E hoje vai ter ensaio das irmãs, Mané? Não, né? Deu para perceber. Uma pena, né? Uma pena. Amém? Todos acharam? Romanos capítulo 9. Dessa vez eu não vou ler ele completo, eu vou ler em partes, porque a gente vai fazer 2 estudos paralelos agora. Amém? Romanos capítulo 9. Vamos ler do 1 ao 5. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo, de que tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo, por amor de meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Eles são israelitas e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles descende o Cristo, segundo a carne, a qual sobre todas as coisas Deus é bendito eternamente. Aqui a gente vai, Romanos capítulo 9, o tema principal vai tratar sobre a soberania de Deus, de como Deus ele é soberano em todas as coisas. Mas Paulo começa o capítulo de número 9, mostrando e pedindo de testemunha ao Espírito Santo, que ele tem grande tristeza pelos seus compatriotas, pelos seus irmãos, pelos seus parentes. Por quê? Eles eram israelitas, porém, eles não criam no Cristo, eles não criam em Jesus Cristo. E ele vai dar privilégios que Israel tinha por ser Israel, por ser o povo de Deus, e ele vai elencar esses privilégios que eles têm, mas que eles acabam não usufruindo desse privilégio por conta de negar a Cristo. Então, quais são esses privilégios? Bom, Paulo vai elencar aqui. Eles são israelitas e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, os patriarcas, e deles descende o Cristo. Então veja quantos privilégios tem Israel: a adoção, a glória, as alianças que Deus fez com o povo de Israel, as leis. Deus entregou simplesmente uma lei de como o povo devia seguir, diretamente para aquele povo. Ele ensinou como é que era para fazer o culto. Ele deu promessas para o povo de Israel. Então, a gente tendo essa consciência, quando o pregador fala, o povo de Israel negou o Messias, negou a Cristo, esse conjunto se torna muito mais pesado, porque mostra o quanto Deus foi zeloso com o seu povo, e mesmo assim ele negou. Ele deu a adoção, ele deu as alianças. Quantas alianças Deus tentou fazer com o povo de Israel e não deu certo? Quantas promessas tem para o povo de Israel que não serviram de nada? Quantas profecias
que foi até o povo de Israel dizendo da vinda do Messias, e no fim eles negaram tudo. Então, essa grande tristeza que a qual Paulo vai falar, é de uma tal maneira que ele vai dizer que ele preferia ser amaldiçoado e excluído de Cristo. Ele preferia ser anátema, ele preferia não ter relação. Ele preferia não usufruir de nada das bênçãos de Cristo, para que esse povo entendesse que Jesus Cristo é o Messias. Então isso se torna muito pesado. E o que destaca aqui, né, o amor de Deus vai destacar uma coisa terrível, que quanto maior os privilégios que Deus deu para Israel, maior foi a sua incredulidade, maior foi a sua descrença. Quanto mais privilégios teve o povo de Israel, mais incrédulo eles foram. Quanto mais provas, quanto mais pregadores, quanto mais profecias, mais incrédulos eles se tornavam. Por isso que é muito pesado quando um pregador tem um louvor, ou tem uma passagem, que vai dizer sobre essa rejeição de Israel para com a promessa, para com o Filho de Deus. E aí no versículo de número 6, vamos ler do 6 ao 13. Não é o caso de a palavra de Deus ter falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, são todos seus filhos. Mas, por meio de Isaque, a tua descendência será chamada. Isto é, não são filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também a Rebeca, que concebeu de Isaque, nosso pai, pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. E disse: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Amém? Só até aqui. Uma coisa interessante que a gente pode trazer aqui é logo no começo. Paulo ele vai fazer uma pergunta. Não diretamente, mas ele vai trazer uma suposição. Não é o caso de a palavra de Deus ter falhado. Por quê? Porque Deus chamou o seu povo, mas o seu povo negou. Ora, como é que pode a palavra de Deus ficar subserviente ao desejo do povo? Mas na realidade Paulo vai dizer que a palavra de Deus não falhou. Porque esse povo, verdadeiramente, não... Olha o que ele vai dizer. Porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, são todos seus filhos. Então, o que Paulo quer dizer aqui? No versículo de número 8, ele vai dizer: isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Ele está dizendo aqui que não é a descendência lá de Davi, de Isaac, de Abraão, que vai desembocar no povo judeu. Não. Aqui, na nossa congregação, não tem um judeu. Mas ele vai dizer o quê? Que nem todos aqueles que são de Israel são os israelitas, a qual Deus chama e quer seu povo. Nem todos que estão lá são esse povo que Deus está chamando. Ele não está chamando os da descendência natural, mas sim o da descendência sobrenatural. Lembra quando a gente falou da fé de Abraão? Os filhos de Abraão não são aqueles que saíram da sua descendência, do seu DNA, mas os filhos de Abraão são aqueles que têm a fé que Abraão teve. Esses são os filhos de Abraão. Da mesma maneira aqui que os israelitas não são do DNA do povo de Israel, mas sim daqueles que têm o chamado de Deus para serem povo escolhido de Deus.
Então a palavra de Deus não erra, não falha, quando Deus está chamando um povo, mas não um povo por nacionalidade ou por etnia, porque a palavra de Deus vai dizer lá em Apocalipse que toda raça, língua e nação. Então, o nosso Deus, ele não vai separar aqueles que vão subir e aqueles que vão descer por etnia. Ele não é um Deus nacionalista, o Deus do Brasil, o Deus dos Estados Unidos, o Deus de Israel. Não, ele é um Deus que chama a todos, toda raça, toda língua, toda nação. Então, se Deus trabalhasse só dessa forma que Paulo está falando, de descendência, de sangue, de DNA, a gente estaria excluído. Mas Deus, o propósito dele, isso não foi uma missão secundária. O propósito dele, como Paulo fala aqui, ele sempre chamou esse povo escolhido. Sempre. Ele não chamou os filhos naturais, porque nem todo de Israel é israelita. Mas sim, ele chamou desde o começo da eternidade os filhos sobrenaturais. Aqueles que não têm descendência, mas que carregam a marca de Cristo. Amém? E aqui vai dar o exemplo de Jacó e Esaú. O que a gente pode separar um pouco é que Deus, ele também não é um Deus meritocrático. Assim como eu falei que Deus, ele não é um Deus nacionalista, ele não é um Deus meritocrático. Quando você vai escolher alguém para fazer algo, você faz uma análise, não é verdade, irmão Sérgio? E você vai basear a sua análise no começo ou no final de algum processo. A gente vai escolher no final. Depois que eu analisei essa pessoa, depois que eu vi, vamos supor que eu seja um dono de alguma empresa, depois que passou ali os 3 meses, né, a experiência, eu vou analisar para depois eu tomar uma decisão. E essa decisão vai ser de acordo com o trabalho dessa pessoa. Então, se ela passou, é mérito dela, que trabalhou corretamente nesses 3 meses, efetuou um bom trabalho, às vezes tem até concorrência, foi melhor que o outro, eu escolho essa pessoa. Mas Deus, ele não escolhe a gente, nem ninguém, no final. Ele escolhe a gente do começo. Porque aqui vai dizer, olha o que vai dizer sobre, no versículo de número 11, acompanhe comigo. Pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Então, como é que você pode dizer que é mérito Deus ter te escolhido, sendo que Ele te escolheu antes que você nascesse, quando você não tinha mérito nenhum? Então, por isso que nós não podemos nos gabar, por conta que Deus nos escolhe, e Deus não escolheu o irmão, ou Deus nos chamou, e Deus não chamou o nosso irmão, porque se fosse por mérito, e a gente analisasse esses 2 irmãos, Jacó e Esaú, se fosse por mérito, a gente ia até ficar do lado de Esaú, porque o Jacó era o quê? Trapaceiro, enganador. Jacó, ele só foi ter realmente uma experiência quando ele já estava velho. Ele só foi ter uma experiência de transformação, se eu não me engano, com mais de 90 anos. Então não é meritocrático. Por isso que a gente não pode ser soberbo, arrogante, de achar que porque o nosso irmão está no mundo, eu sou melhor do que ele. Ou porque eu tenho um cargo dentro da igreja, eu não sou ninguém. Porque o que eu estou fazendo e eu estou nessa posição não é por mérito, mas é porque Deus nos escolheu. Antes que nós fizéssemos qualquer coisa, antes que eu soubesse me expressar mais ou menos, antes que eu fosse bonito ou feio, Deus escolheu antes de tudo isso acontecer. E ela não se baseia em obras, porque a eleição não é por obras, que a gente tem que deixar isso claro, mas é por causa daquele de quem nos chama. Nós vamos para o céu, não é por causa daquilo que nós fazemos, mas é por causa de quem nos chamou. Nós não vamos para o céu porque nós amamos a Deus. Nós vamos ao céu porque Ele nos amou primeiro.
Que mérito tem se antes de eu merecer, quando eu, na realidade, muitas das vezes, nossas obras nem era digna desse amor, Ele nos amava, e agora eu digo que eu vou para o céu porque eu amo a Deus, sendo que Ele nos amava antes de a gente amar Ele, e Ele nos amava sem ter motivo para nos amar, sendo que a gente é ao contrário, muitas das vezes, daquilo que Ele queria que a gente vivesse. Que mérito tem nisso? Mas isso mostra também a soberania de Deus, de acordo com a eleição dos santos, daqueles que vão para o céu. E a gente vai, esse é o ponto principal. Mas vamos ler dos 14 ao 18. Que diremos? Há injustiça da parte de Deus? Aí ele faz uma pergunta. Há injustiça da parte de Deus? Isso, sendo que, poxa vida, olha o que Paulo vai dizer. O mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Não é forte isso? Aí, olha o que Paulo vai dizer. É injustiça da parte de Deus uma coisa dessa? Sendo que Deus escolheu a Jacó e a Esaú antes do nascimento e amou a um, mas rejeitou a outro. Que coisa dura, irmão Abraão. Olha o que Paulo vai dizer. Que diremos? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Pois a Escritura diz ao faraó, pois para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Dura essa palavra. Isso é um texto muito complexo. Eu peço a compreensão, a atenção de todos os irmãos, porque esse texto causa confusão. Primeiro, Deus é injusto de fazer isso? Porque, veja, os gêmeos ainda estavam na barriga da mãe, não tinham feito nem bem nem mal, e Deus já amou a um e rejeitou a outro, e amou a um que fez o que fez, enganou, e amou a um e rejeitou a outro. Se fosse olhar de maneira meritocrática, talvez a gente ficaria até mais do lado de Esaú. Mas isso é injustiça da parte de Deus? Veja bem, isso aqui eu ia falar mais para frente, mas é bom já matar agora. Uma coisa é, Deus ele é justo em todas as coisas. Alguém aqui merece ser salvo? Merecimento. Merecer. Alguém aqui merece ser salvo? Então, Deus, por nos salvar, demonstra 100% a sua bondade e misericórdia. Quando Ele salva um, Ele está demonstrando incessantemente a sua bondade e misericórdia. Então, aqui é o 80. Então, se a gente for para o outro lado, irmão Abraão, para o 8, se aqui é bondade e misericórdia, aqui é o quê? Maldade e impiedade. Não é? Não. Não. Porque aqui, desse lado, onde Deus nos salva sem merecer, Ele mostra a sua misericórdia e bondade. E aqui, Ele mostra a sua boa e reta justiça. Então, quando um é salvo, Ele é misericordioso. Quando um não é salvo, Ele é justo, juiz. Então, dos dois lados da moeda, o nosso Deus ele é soberano, fiel e justo. E aí é interessante, porque Paulo vai dizer aqui, olha o que ele vai dizer aqui, no 16, não, no 15, porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser, ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia, pois a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei para mostrar a ti o meu povo, o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a
terra. Então, Deus ele endurece a quem Ele quer. Mas isso é algo interessante. O coração de Faraó já estava endurecido. O que Deus faz quando... Isso é uma pergunta que já teve até em escola dominical. Ué, mas Deus endureceu o coração de Faraó? Então seria Faraó inocente, já que Deus entrou no meio da história e endureceu o coração de Faraó. Veja bem, o coração de Faraó já estava endurecido. Sabe o que Deus fez? Permitiu. Falou, se você quer ter seu coração endurecido, então você vai ter o seu coração endurecido, porque o único que sonda os nossos corações e pode convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. A partir do momento em que Deus retira essa atitude do Espírito Santo de nos moldar e de nos mudar, nós estamos totalmente encaminhados para o pecado, para o mal, para a ladeira, para o poço. A pior coisa que Deus pode fazer conosco é deixar de nos mudar. Porque Ele vai nos moldar da maneira que Ele quiser, mas sempre colocando qualidade. Agora, ou seja, tirando as imperfeições e deixando aquilo que era imperfeito, perfeito. Tirando o pecado, colocando algo bom. Tirando as rachaduras do nosso vaso. Mas a partir do momento em que nós endurecemos nosso coração, Deus faz igual Ele fez com o Faraó. Agora também, fica aí com o seu coração endurecido, fica aí da maneira que tu quer ficar, e daí é ladeira abaixo. Porque a pior coisa que Deus pode fazer para conosco é parar de nos moldar. Então Deus ele é justo em todas as suas decisões. Aí vem o 19, vamos ler do 19 ao 21. Então me dirás, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem poder sobre o barro, para com que a mesma massa possa fazer um vaso para uso honroso ou para uso desonroso? Aqui é a queixa do homem, né? Olha só o que vai dizer. Então, o que me dirás? Por que Deus ainda se queixa para com o homem? Pois quem pode resistir à sua vontade? Aí é um homem querendo argumentar com Deus. Por que disso? Por que daquilo? Por que assado? Por que daquele jeito? Por que cozinhado? Por que não fez assim? Assim não seria melhor? Tratar com essa pessoa dessa forma não seria mais conivente? Não seria mais agradável? Não seria mais fácil Deus fazer assim? Aí, olha o exemplo que Paulo vai dar. É uma massa inanimada querendo argumentar com o oleiro, porque faz um vaso para honra e também faz um vaso para desonra. Na sua casa, provavelmente, tem um vaso para honra e um vaso para desonra. E eu não estou falando nem de ser humano, né? Na sua casa pode ter um jardim, né? E tem ali um vaso, não é? Tem na sua casa, mano, um vaso de flor? Ou não? Tem, não tem? Mas se você for no banheiro da Mané, vai ter um vaso de sanitário. É um vaso para honra e um vaso para desonra. Ou você vai dizer que você já chegou na casa de alguém e no canto ali da sala tinha um vaso sanitário bem bonito. Não é? E aí é da mesma forma que o material daquele vaso sanitário argumentar, ora, ô meu feitor, por que tu fez um vaso para desonra e do meu lado aqui, ou do outro cômodo, tem um vaso para honra que todo mundo passa e elogia? É a mesma coisa a gente querer argumentar com Deus, porque Ele fez isso, porque Ele fez aquilo, porque Ele fez assado. É aquela história de Jó, quem és tu quando eu estava fazendo o firmamento da terra? Quem é você? Então Deus ele faz, essa é a soberania de Deus, meu irmão, quer queira ou quer não queira, Ele faz da forma que quer, do jeito que quer. Você pode até tentar argumentar, mas eu creio que a resposta não vai ser muito positiva para o seu lado. Porque Ele é Deus.
Quem és tu, ó massa de barro, para querer argumentar que ele fez um vaso para honra ou para desonra, ou se você está em cima, ou se você está embaixo, ou se você está na prateleira, ou se você está no chão, ou se tu está pegando chuva, ou se você está dentro de casa. É a soberania de Deus. E aí mostra a soberania de Deus em todas as coisas, até na criação. Vamos lá para o 28, ou 22. Vamos ler do 22 ao 29. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, prontos para a destruição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que preparou de antemão para a glória, os quais somos nós. Então, os vasos para a glória, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como diz ele também a Oséias: chamarei não meu povo, de meu povo, e não amada, de amada. E sucederá que no lugar em que lhe foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados de filhos do Deus vivo. Também Isaías exclama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra de maneira completa e decisiva. Opa, é isso. Glória a Deus. Então, a salvação é para os remanescentes. Olha só que interessante. Não é para... Pode ser que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, né? Que a gente tem até o hino da harpa, tantos como a areia da praia. Mas o remanescente é que será salvo. Paulo ele vai trazer até ele vai incluir os gentios na promessa de salvação. Então, não somente os judeus, mas também os gentios. Ele vai trazer um paralelo de Oséias, que se casou com Gomer, uma mulher prostituta. Olha só, o chamado de Oséias foi esse. E teria um filho chamado não meu povo, né, o significado, mas depois ele se tornaria meu povo, em paralelo àquilo que nós somos. Nós somos a mulher a qual Oséias se casa. Esse é o paralelo que Deus estava traçando ali com Oséias. Uma mulher da vida, que possivelmente, até os filhos dela, possivelmente não era do seu marido, era de outros homens. Essa mulher somos nós, que nesse casamento somos traidores. Mas Deus traz a transformação para o seu povo. E inclui nós na promessa de salvação. Aleluia! Um povo, veja bem o quão não merecedor, se nós formos colocar mérito na história bíblica, se formos colocar meritocracia, o quão nós não somos merecedores. Alguma dúvida? Amém? Amém. Vamos do 29 ao 33. E como dissera a Isaías, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendência, teríamos nos tornado como Sodoma, e seríamos semelhante a Gomorra. Que diremos? Que os gentios que não buscavam justiça alcançaram justiça, mas a justiça que vem da fé. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não alcançou essa lei. Por quê? Porque não buscam pela fé, mas com base nas obras, e tropeçam na pedra de tropeço. Como está escrito: eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, e quem nela crê, não será envergonhado. Quem será essa pedra de tropeço? Quem é a pedra de tropeço?
Quem é? Esse nome pedra de tropeço é um nome muito forte. E a gente vai associar uma coisa maligna, mal, pedra de tropeço. Mas aqui Paulo está falando do povo israelita. O povo de Israel. A pedra de tropeço para o povo de Israel era Jesus. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. E quem nela crê não será envergonhado. Primeiro, por que essa pedra de tropeço? Porque era muito difícil aquele povo realmente abdicar a crença, e a maioria, né, que a maioria não cria em Cristo, eles renegarem tudo isso para crerem em Cristo. Era muito difícil. Era muito difícil. E uma rocha de ofensa. Por que uma rocha de ofensa? Que é a ofensa maior, você dizer para um povo que está esperando o Messias, você apontar para eles e falar, vocês mataram o Messias. Sendo que eles estavam esperando o Messias. Você apontar para eles e falar, vocês erraram, vocês mataram o Filho de Deus, vocês mataram o Messias, vocês mataram aquele das profecias, era ele ressuscitou, ele era o Filho de Deus, vocês têm que crer. Por isso que Paulo vai dizer, aquele que crê não será envergonhado. Ainda hoje se torna muitas das vezes difícil crer e colocar no peito e falar, eu creio em Cristo. A gente vai encontrar dificuldades ainda no dia de hoje para ter essa exclamação na nossa fé. Ser crente não só dentro da igreja, mas ser crente também em comunidade fora da igreja. Hoje em dia, a gente vê pouco crente fora da igreja, mas muito crente dentro das congregações. Quando alguém vai falar uma coisa mal, não se pede mais desculpa para aquele que é crente. Porque já é natural ele estar no meio de uma conversa profana. Então não se perde mais desculpa. Quando alguém fala um palavrão, hoje de um lado de um crente, antes falava, opa, me desculpa, viu? Desculpa, não é para eu estar falando essas coisas perto de você, viu? Não é verdade, moçada? Né? Hoje em dia, veja bem, analise na sua vida. A conversa profana está no seu derredor e você está participando e não tem ninguém falando, desculpa. Não, porque ele já te trata como um profano igual. Porque a exclamação de Cristo não está na nossa testa, o brilho do Espírito Santo não exala, o tempero do cristão, muitas das vezes, não está saindo da gente. Nós somos um sal bem temperado, talvez aqui dentro da igreja, mas do lado de fora, a gente encontra essa mesma pedra de tropeço, essa mesma rocha de ofensa, que se a gente proclamar o nosso Cristo, a gente vai ter talvez uma palavra que a gente não queria escutar, ou um deboche que a gente não gosta muito, ou talvez uma conversa que a gente queria participar, agora a gente não participa mais. E Cristo continua sendo essa pedra de tropeço, e essa rocha de ofensa, que falar que é cristão é a mesma coisa, muitas das vezes, para nós, de um ladrão assumir que é ladrão. Você roubou? Não roubei. É a mesma coisa. Bom, aqui vai deixar claro que por que os judeus não alcançaram essa justiça de Deus? Porque eles buscaram através das obras, e não pela fé. A gente creia hoje, se você não creu até hoje, crê agora, que tudo o que Deus está fazendo na nossa vida é pela fé, pela misericórdia, pela fé. Mas os judeus acreditavam que era por obras. Se eu estou sendo abençoado é porque eu estou fazendo um ótimo trabalho lá no templo, se eu estou sendo abençoado é porque eu sou um ótimo pai, sou um ótimo filho. E isso separou eles da fé que une eles a Deus. E olha só que interessante, olha o que Paulo vai dizer ali no 29. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos nos tornado como Sodoma, e seríamos semelhantes a Gomorra. Por quê? Porque
Veja bem, Deus cuidando, Ele ainda tem que estar em cima. Imagina se Deus não cuidasse. Imagina se Deus não fosse aquele pai zeloso. Imagina se Deus não tivesse dado os 10 mandamentos. Imagina se Deus não tivesse feito tudo que fez, em qual estado esse povo estaria. E aí a gente transmite um pouco essa responsabilidade para nós. Nós não podemos tirar essa palavra e deixar só para eles. Não, vamos pegar um pouco dessa responsabilidade. O que seria de nós também se Deus não tivesse tomado todo esse cuidado que Ele tomou com a nossa vida? Onde nós estaríamos? Seríamos semelhante ao quê? A Sodoma e a Gomorra. Detritos no pecado. Num pecado de imoralidade, num pecado de falsidade, num pecado de homossexualidade. Hã? É isso que Paulo vai comparar a Sodoma e a Gomorra. Você consegue saber, eu acho que você deve ter um pouco de noção assim natural do impacto que a Bíblia ela fez na humanidade. Causas sociais, o impacto que a Bíblia gerou. Imagina se não fosse esse livro de capa preta, para não moldar a sociedade em tão diversos parâmetros. Isso é o próprio Deus zelando das suas criaturas. Então, encerrei a primeira parte, estou no tempo. Aqui a gente se torna o quê? Que a gente vê a soberania de Deus em todos os seus atos, sem dúvida nenhuma. Ele é soberano em todas as suas coisas. E a necessidade da fé, a importância da misericórdia de Deus nas nossas vidas. E confiar na soberania de Deus na nossa vida. Porque Deus ele é justo. E se Ele é soberano e Ele vai fazer da sua melhor maneira, que é uma maneira boa, justa e agradável, glória a Deus, nós temos que confiar nele. E aqui eu poderia encerrar. Só que você vê, a gente matou 33 versículos em meia hora. Até fora do padrão do estudo, né? Agora a gente vai entrar na papa quente. Na parte mais complicada. Porque aqui tem uma divergência de pensamento, e na grande maioria em dois, né? Tem outros pensamentos, mas o principal são dois, que fala sobre essa questão da soberania de Deus. E aí, eu tomei muito cuidado ao preparar esse estudo, porque eu não quero que os irmãos saiam daqui, ou os irmãos que por acaso estão assistindo, saiam desse estudo já com a certeza daquilo que acreditam. Irmão, vai estudar, vai procurar entender melhor. Se os irmãos quiserem saber aquilo que eu entendo por certo, por errado, me chama para tomar um suco. Amém, Gleice? Vamos tomar um suco, um bolo de laranja. Nós conversa lá. Mas eu não estou aqui para falar o que eu acho. Então, eu estou aqui para elucidar, para jogar luz. Amém? Porque, querendo ou não, hoje a gente está no mundo tecnológico, a gente abre nosso WhatsApp, alguém posta uma coisa lá dizendo, e a gente não entende, e a gente fala, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, não foi assim que eu entendi, eu não entendi o que ele falou. Então, a gente vai acabar, se você tem uma rede social cristã, né, não uma rede social mundana, vire um mestre, você vai aparecer aí alguma pregação de alguém falando alguma coisa, e pode ser que esse estudo aqui do Abraão, você tenha um discernimento melhor. Bom, hoje, no mundo atual, a gente tem, na igreja protestante, que é as igrejas evangélicas em geral, a gente vai ter duas linhas de pensamento, que uma se chama arminianismo, e outra se chama calvinismo. E eu não quero me prender a rótulo, mas eu preciso para que fique fácil de entender. O primeiro que chegou na parada foi Calvino. Calvino, ele nasceu por volta ali de 1500. O que Calvino fez? Ele era um teólogo francês,
E ele é uma das figuras principais, Lindinha. Assim, até para o dia de hoje, porque a gente acha que a gente tem muitas revelações da palavra de Deus, mas se a gente for procurar direitinho, há muito tempo atrás, alguém já falou algo semelhante. Então, a gente tem muita gente, muito antiga, que já colocou o livro aberto, entendeu? Então, quando alguém fala, eu tenho, irmão Sérgio, uma revelação nova da palavra, você tem que tomar cuidado, porque é complicado isso. Mas, o que Calvino trouxe como ideia, que é a predestinação, e é a predestinação incondicional. Calvino, ele acreditava que Deus, em sua soberania, como a gente acabou de entender, que Deus, ele é soberano. Na sua soberania, ele predestinou na eternidade quem vai ser salvo e quem não vai ser. Então, o irmão Abraão já nasceu salvo. O irmão Abraão já nasceu não salvo. Ou isso indifere das minhas ações, ou dos meus pensamentos, ou de tudo. No fim, se Deus me predestinou para ser salvo, eu serei salvo. Ou se Deus me predestinou para ir para o inferno, eu vou para o inferno. Esse foi um pensamento ao qual Calvino trouxe. Bom, e aí Calvino teve uma grande influência na teologia e no pensamento. Isso, eu estou falando até de maneira, você pode achar bonita, mas é algo que está enraizado aí pelas igrejas, a gente vai falar um pouco disso. Está enraizado nas igrejas de forma natural. E eu estou trazendo aqui o porquê disso. Bom, e as principais crenças dele eram o quê? A predestinação, como a gente já falou, a graça irresistível, que é se Deus chamou, não tem escolha, se Deus chamou, está chamado, e pronto, acabou. Você pode querer ou pode não querer. Se Deus chamou, a graça de Deus é irresistível. A perseverança dos santos, que quer dizer o quê? Uma vez que Deus te chamou, está chamado, você não retrocede. Eu estou falando aqui de maneira até certa leviana, mas é para os irmãos ter uma elucidação mesmo. E também sobre a total depravação do ser humano, que é algo semelhante com aquilo que a gente passou nas aulas passadas, que é o ser humano ser incumbido do pecado original, e ele está com aquilo enraizado nele, e não tem jeito. Então, essas são as linhas, as crenças que Calvino estipulou. Vamos lá, predestinação incondicional, a graça irresistível, a perseverança daqueles que recebem essa graça, e a total depravação. Um tempinho depois, vai aparecer um homem chamado Armínio, chamado Jacó Armínio. Ele veio depois de Calvino. Ele foi um teólogo holandês e, inicialmente, ele estudou as doutrinas que Calvino, anteriormente, tinha ensinado, que foi o que eu acabei de passar para vocês. Eu tenho que passar por essa parte chata de história, é meio histórico, mas é uma parte chata, mas vocês vão entender. E aí, o que aconteceu? Ele falou, olha, algumas coisas eu não concordo. E depois que Calvino morre, começam a surgir os calvinistas, que são aqueles que acreditavam naquela linha que ele ensinou. E aí, Armínio era um desses, mais ou menos, e falou, não, eu creio de maneira diferente, eu creio dessa maneira. O que ele acreditava? O que Armínio acredita? Acreditava, né, que já se foi há uns 400 anos atrás. Ele acreditava no livre-arbítrio. Por quê? Porque Calvino acreditava que você nasceu o quê? Predestinado. Já Armínio acreditava que você tem o poder de escolha, irmão Sérgio. Você pode escolher. Eu sirvo a Cristo ou eu não sirvo a Cristo. Ele acreditava também na graça resistível, que Deus ele oferece a graça a todos, mas não são todos que aceitam. Você vê que se a gente lê só uma parte, né, Lindinha? A gente vai falando, é verdade, isso aí faz sentido, né? Só Calvino, né? Não, faz sentido. Não, é verdade. Aí a gente vai para o outro lado, a gente fala, não é verdade mesmo. Verdade, concordo com ele. Mas uma coisa é totalmente diverge da outra. Um fala que você não consegue resistir, e o outro fala que você pode falar, não quero.
eu nego o que o Senhor tem para me dar. Salvação acessível a todos. Isso aqui é um ponto importante. Já que um fala que uns nasceram para desonra e o outro nasceram para honra, um fala que todos têm acesso à honra, mas nem todos vão ser honrados. Lógico. Mas ele não crê que Deus estipulou que alguns vão para o inferno. Ele crê assim. Então, esses foram os principais pontos que ele discordou. E ele gerou um movimento, e as ideias dele ficou conhecida tal qual a de Calvino. E ele ficou conhecido, e depois que ele morreu, virou os arminianistas, que creem nessa linha de pensamento. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, não é que você siga uma coisa ou siga outra. Eu vou dar até alguns exemplos, né? Por exemplo, igrejas que são arminianas, que creem nisso que nós falamos, de livre-arbítrio, de graça irresistível. Primeira e mais conhecida, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus crê nisso, que você tem o livre-arbítrio, você pode perder a sua salvação se você não se manter em retidão. Já Calvino não acredita que você possa perder aquilo que Deus te deu. Então, a igreja da Assembleia de Deus, de forma branda, a igreja, eu vou citar algumas igrejas aqui, a igreja metodista, a igreja batista, arminiana, e aí tem as igrejas calvinistas, que é a presbiteriana, a congregacional e as igrejas mais reformadas, que são as igrejas um pouco mais novas. Então, o que você quer trazer com tudo isso, Abraão? Eu acho que é um ponto importante a gente trazer algo. Isso não faz diferença em quesito salvação. Não faz diferença. Não faz. Então, já que a gente está trazendo alguns estudos um pouco mais severos da palavra de Deus, a gente tem que colocar isso no nosso coração, que é o quê, irmão Abraão? Existem coisas que nos separam, mas existem coisas que a gente pode divergir e elas não vão nos separar. A gente não crê que o presbiteriano não vai para o mesmo céu que nós. A gente não crê que o da Assembleia de Deus não vai para o mesmo céu que nós, porque ele é arminiano, porque ele acredita em uma coisa e eu acredito em outra. Isso não nos separa. Agora, irmão Abraão, você falou que tem coisas que nos separam. Tem. A gente não pode chamar todos de irmãos, porque nem todos são irmãos. O que nos separa, irmão Abraão? Numa igreja que a gente pode dizer que ela nos separa, a gente está separado dela por algo. Primeiro, não acreditar somente na Bíblia. Se você vai em qualquer lugar que eles creem, nós cremos, vocês creem na Bíblia? Cremos. Ah, legal, é só a Bíblia? Não, a gente tem esse livro aqui, ó. Você tem que ler esse livro aqui. Você lê esse livro aqui, aí você vai entender como é que funciona. Não. Isso é seita. Ah, mas vocês creem que a gente é salvo como? É pela fé? É somente por Cristo? Não, é por Cristo também. Mas vocês têm que fazer isso aqui, ó, essa cartilha aqui. Se vocês não fizerem essa cartilha, vocês não são salvos. Aí, também não, irmão. Isso a gente tem que ficar atento. Não. Aí não pode. Porque vai totalmente contrário àquilo que a gente aprendeu até agora. A salvação é pela fé somente. Qual é a palavra de Deus revelada? A Bíblia, somente. Qual é a regra de fé? A Bíblia. Não tem, mas um ungido, um homem de Deus escreveu. Pode ter escrevido, mas a regra de fé e salvação é a Bíblia. Então a gente tem religiões que usam artifício da Bíblia, e a gente coloca tudo como igreja, e coloca todos como irmãos, mas não podem se dizer irmãos, sendo que não creem na mesma coisa que a gente crê. Eu creio que Cristo tem um poder para salvar, irmão Sérgio. E se eles creem que é Cristo, mas as minhas boas obras, a gente não crê no mesmo Cristo. O Cristo deles é mais fraco. Precisa que eu faça alguma coisa. Amém? É a partezinha chata, irmãos, mas eu estou terminando, tá bom? Então,
Esse é o ponto que, se você for procurar, você vai achar debates, irmãos, debate. Não debata com ninguém. Não debata com ninguém. Se alguém perguntar o que você acredita, tu fala. Se ela falar o que ela acredita, tu diz amém. Tu já falou o que eu acredito, tu já falou o que você acredita, Mané. Está tudo ótimo. A gente precisa ter esse ensinamento. Há um pouco tempo atrás, aqui na igreja, teve um estudo sobre a tribulação, não foi verdade? Sobre quem era pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista. A gente teve esse certo debate aqui dentro da igreja. Mas eu posso dizer, eu sou pré. Quem deu o estudo foi o irmão Josias, ele é pré-tribulacionista. A igreja vai antes da grande tribulação. Mas eu não posso falar que meu irmão que é pós-tribulacionista, que ele crê que a igreja tem que passar pela tribulação para ser salva, eu não posso falar que esse irmão não é meu irmão, porque isso não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não é algo essencial. A igreja se difere, briga, discute, arma debate por coisas fúteis que não levam à salvação. Então a gente tem que procurar entender os dois lados, e por isso que eu falei que eu não vou colocar lado para que você siga. Porque isso, se fosse uma regra, sabe, moça, se fosse uma regra, falar aqui, ó, isso aqui é o que a Bíblia diz, e não tem para você fugir. Agora, se tem uma divergência, como é que eu, Abraão, vou dizer, siga por esse caminho. Agora, se fosse algo que te levasse à perdição, meu irmão, aí eu falaria. Então, os irmãos estão conseguindo entender o cuidado, é um cuidado especial que eu estou tendo, porque daqui para frente a gente vai ter essas possíveis divergências. E futuramente, nos próximos estudos, a gente também vai ter. Mas que a gente tem que tomar cuidado para não criar inimizade com o nosso irmão que crê em uma coisa diferente da gente. Você crê, meu irmão, diferente? Amém. Isso não vai deixar a gente ir para o inferno, ou não vai levar a gente para o céu. Glória a Deus. Vamos ter paz uns com os outros. Então, a gente pode colocar aqui alguns pontos de uma visão e uma de outra, né? A visão ali no começo do capítulo. A eleição, a visão de um lado. A eleição depende de você. É baseada na sua resposta ao Evangelho. Vamos supor, você nunca ouviu a palavra, né? A Gleice nunca ouviu a palavra de Deus. Ela chega na igreja, senta ali, está eu pregando, e ela recebe a palavra, aquela palavra fala com ela, mexe com o coração dela. Ela fala, não, eu quero viver essa vida que o irmão Abraão está pregando. Ela vem, começa a congregar, e ali ela tem uma mudança de vida, e aí uma mudança de espírito, uma mudança de atos, e agora ela é realmente filha de Deus. Essa é uma visão. Agora nós podemos ter uma visão, outra visão, que é o quê? Ela sentou ali, mas desde antes dela nascer, ela já estava escolhida para ser salva. Independentemente se ela recebeu a palavra na primeira vez, ou na segunda, ou na terceira. Independentemente, ela ia se salvar. Uma hora ela ia vir para cá, e ela ia sentar, e ela ia congregar com nós, e é isso. É uma outra visão. Outra visão. Quando os judeus, né, não aceitam, né, que foi o que a gente entendeu agora, os judeus não aceitaram o Messias, aquilo que os profetas anunciaram, que os discípulos pregaram, a gente pode crer que foi o quê? Uma rejeição da palavra de Deus. Você não conhece ninguém que rejeita a palavra de Deus? Você vai falar qualquer coisa de igreja, qualquer coisa de Deus, qualquer louvor, a pessoa rejeita. Assim era o povo. Aí você pode dizer, é uma escolha da pessoa rejeitar a dádiva de Deus. Mas aí também tem outra visão. Essa pessoa, não importa o que você faça, e isso a gente tem que entender, que essa visão a gente coloca como a gente não sabe. A gente não sabe quem é eleito, quem não é, quem vai para o céu, quem não vai. A gente tem que deixar isso claro. Então essa pessoa que rejeita a todo custo a palavra de Deus, ela é vaso de desonra. Antes da criação, ela já foi predestinada a ser esse vaso de desonra, a ser um vaso para o mal.
a ser um coração endurecido. Então, esses são exemplos daquilo que a gente está estudando aqui, da eleição de Israel. Para terminar aqui, a gente poderia fazer tudo. Eu tenho aqui outro estudo, separando um do outro. A eleição de Jacó no lugar de Esaú. Ele não exclui, quando Deus escolhe Jacó, ele não exclui Esaú. Isso é uma visão. Ele não exclui. Nenhum texto você vai achar que Deus, sabe? Falou, isso aí não faz parte. Em nenhum momento. Mas já vai ter, você pode achar que Deus escolheu um para a honra e o outro para a desonra. Ou que um foi honrado e o outro desonrou. Então, eu vou até aqui. Eu achei necessário, porque é algo que a gente tem que lidar daqui para frente, para a gente poder ter uma coisa mais profunda. E a gente poder separar opiniões diferentes. O que acontece muito hoje, dentro das igrejas, por conta da rede social, é que, igual, não foi aquilo que eu falei? Eu falei uma primeira linha de pensamento. Eu vi todo mundo balançando a cabeça. Não, faz sentido. Aí, mané, é verdade, faz sentido. Aí eu falei uma coisa contrária. Aí todo mundo, Lindinha, é verdade, não, faz sentido mesmo. O que acontece? Quando alguém fala uma coisa que realmente faz sentido, a primeira coisa que a gente vai falar é isso, faz sentido. E aí a gente pega o nosso celular, tá alguém falando uma coisa, né, moça? E a gente fala, é verdade isso aqui, viu? Gostei. Aí posta nos status, os outros veem e falam, é verdade, gostei. É verdade. Mas a gente tem que saber que a gente não pode ficar no raso, irmão. Não pode ficar no raso. Se algum irmão se interessar em se aprofundar em qualquer área da Bíblia, a gente tem que entender, primeiro, as linhas de pensamento. E, pelo amor de Deus, não se coloque aquilo que Deus fez, ou a Bíblia, numa caixinha. Que caixinha? Eu falo isso, irmãos, porque eu creio que Deus vai levantar gente para estudar a Bíblia, Deus vai levantar gente para ler a Bíblia, Deus vai levantar gente para acordar de manhã cedo, para acordar de madrugada para ler a Bíblia, para entrar, mergulhar na palavra de Deus. Então, por isso que eu estou falando isso. Talvez hoje você não tenha vontade nenhuma, mas se esse dia chegar, não fique no raso, não coloque a palavra de Deus numa caixa. O que é colocar nessa caixa, irmão Abraão? Esse homem falou uma coisa que eu entendo que é boa. Agora eu pego todo o resto. Não, irmão. Você pode muito bem falar, isso aqui me serve, isso aqui não serve, isso aqui me serve, isso aqui não serve, isso aqui me serve, isso aqui não serve. Isso aqui é de Deus, isso aqui não é. Porque nem tudo que um homem de Deus fala é de bom proveito para a sua vida. Tem coisa que é para outra pessoa, que é para outro povo, que é para outro país, né? Que serve em outra comunidade, mas nem tudo serve para um Abraão. Porque Deus nos chama particularmente. Deus chamou você sozinho ou Deus chamou você em um agregado? Deus chamou tu sozinho. O casal, Deus chamou o irmão Sérgio e Deus chamou a irmã Néia. Tanto que o irmão Sérgio não está aqui por causa da irmã Néia e a irmã Néia não está aqui por causa do irmão Sérgio. Então, o nosso conviver com Cristo, com Deus, ele é totalmente individual. Então, a roupa que cabe no irmão Sérgio, não cabe no irmão Abraão. Quer dizer que tudo que o irmão Sérgio faz não serve para mim? Não. Então, às vezes a gente calça o mesmo sapato, né, irmão Sérgio? Às vezes a mesma gravata, o tamanho vai estar mais certo. Às vezes o terno do irmão Sérgio não cabe em mim, mas a calça serve. Vocês estão conseguindo entender? Eu tenho que analisar com temperança aquilo que o irmão Raildo tem para me dar. Mas nem tudo que o irmão Raildo tem para me dar serve. Porque também não quer dizer que
por conta de eu não vestir toda a roupa do irmão Raildo, eu não vá para o céu. Porque tem coisa que a roupa dele não vai me levar para o céu. Vocês estão conseguindo entender a analogia que o Abraão está fazendo? Vocês me perdoam se estiver ficando confuso. Está entendendo, Lindinha? Então, é coisa para melhorar o vaso. É para deixar o vaso com menos rachadura. É para deixar o vaso mais de honra do que de desonra. Mas também, essas coisinhas não quer dizer que o vaso vai para o céu ou vai para o inferno. É para a gente se aprimorar. Amém? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode falar com o Abraão. Se os irmãos não entenderam, se os irmãos quiserem entender mais ou não entenderem de algo, pode falar comigo. Amém? Que daqui para o capítulo 11 o caldo vai engrossar. Então, amém? Os irmãos fazem a propaganda aí do estudo bíblico. E semana que vem nós estamos aí. Amém? Agradeço a minha oportunidade.